Os cientistas fizeram a descoberta analisando dados de colisões de partículas de alta energia para espiar dentro de prótons. O método usa a chamada ciência da informação quântica para mapear como os rastros de partículas fluindo de colisões elétron-próton são influenciados pelo emaranhamento quântico dentro do próton. Os resultados revelam que quarks e gluons, os blocos de construção fundamentais que compõem a estrutura de um próton, estão sujeitos ao chamado entrelaçamento quântico. Esse fenômeno estranho que Albert Einstein apelidou de ação fantasmagórica à distância estabelece uma misteriosa ligação entre partículas independentemente da distância entre elas, tornando possível conhecer o estado umas das outras, por exemplo, sua direção de spin. O experimento revelou o entrelaçamento em distâncias incrivelmente curtas, menos de 1/400º de metro dentro de prótons individuais, e o compartilhamento de informações se estende a todo o grupo de quarks e gluons naquele próton. O último artigo da equipe, recém-publicado na Reports on Progress in Physics, descreve 6 anos de pesquisa do grupo e mapeia precisamente como o emaranhamento afeta a distribuição de partículas estáveis que emergem em vários ângulos das colisões de partículas, após quarks e gluons liberados nas colisões se aglutinarem para formar essas novas partículas compostas. Essa nova visão do entrelaçamento entre quarks e gluons acrescenta ainda mais complexidade a uma imagem em evolução da estrutura interna dos prótons. Ela também pode oferecer insights sobre outras áreas da ciência onde o entrelaçamento desempenha um papel. Antes de fazermos esse trabalho, ninguém havia observado o emaranhamento dentro de um próton em dados experimentais de colisões de alta energia, disse o físico Zoldoming Tu, coautor do artigo. Por décadas, tivemos uma visão tradicional do próton como uma coleção de quarks e gluons, e nos concentramos em entender as chamadas propriedades de partículas individuais, incluindo como quarks e gluons são distribuídos dentro do próton. Agora, com evidências de que quarks e gluons estão emaranhados, esse quadro mudou. Temos um sistema muito mais complicado e dinâmico, ele disse. Este último artigo refina nossa compreensão de como o emaranhamento impacta a estrutura do próton. Mapear o emaranhamento entre quarks e gluons dentro dos prótons pode oferecer novas hipóteses sobre outras questões complexas da física nuclear, incluindo como fazer parte de um núcleo maior afeta as propriedades dos prótons. Mas como os cientistas conseguiram observar isso? As equações prevêem que se os quarks e os gluons estiverem emaranhados, isso pode ser revelado pela entropia da colisão ou desordem. Pense no quarto de uma criança bagunçado, com roupas para lavar e outras coisas espalhadas por todo lugar. Naquele quarto desorganizado, a entropia é muito alta, disse Tu, contrastando com a situação de baixa entropia de sua garagem, extremamente organizada, onde cada ferramenta está em seu lugar. De acordo com os cálculos, prótons com quarks e gluons emaranhados ao máximo, um alto grau de entropia de emaranhamento, deveriam produzir muitas partículas com uma distribuição confusa, com alto grau de entropia. Para um estado maximamente emaranhado de quarks e gluons, há uma relação simples que nos permite prever a entropia de partículas produzidas em uma colisão de alta energia. Em nosso artigo, testamos essa relação usando dados experimentais, prossegue o cientista. Os pesquisadores catalogaram informações detalhadas de dados registrados entre 2006 e 2007, incluindo como a produção e distribuição de partículas variaram e uma ampla gama de outras informações sobre as colisões que produziram essas distribuições.
Quando os físicos compararam os dados com os cálculos de entropia, os resultados corresponderam perfeitamente às previsões. Essas análises sobre como a distribuição de partículas muda em vários ângulos do ponto de colisão fornece fortes evidências de que quarks e gluons dentro de prótons estão emaranhados ao máximo. Experimentos futuros do Electron-Ion Collider revelarão como estar em um núcleo afeta o entrelaçamento quântico entre quarks e gluons dentro de um próton. A revelação do emaranhamento entre quarks e gluons lança luz sobre a natureza de suas interações de força forte, observou o cientista. Pode oferecer noções adicionais sobre o que mantém quarks e gluons confinados dentro de prótons, que é uma das questões centrais da física nuclear. Interações de força forte, a troca de um ou mais gluons entre quarks, ocorre entre partículas individuais. Isso pode soar como a descrição mais simples de emaranhamento, onde duas partículas individuais podem saber uma sobre a outra, não importa quão distantes estejam. Mas o emaranhamento, que é realmente uma troca de informações, é uma interação em todo o sistema. O emaranhamento não acontece apenas entre duas partículas, mas entre todas as partículas, disse um dos cientistas. Agora que os pesquisadores têm uma maneira de explorar esse emaranhamento coletivo, as ferramentas da ciência da informação quântica podem tornar alguns dos problemas da física nuclear e de partículas mais fáceis de entender. Colisões de partículas podem ser extremamente complexas, com muitas etapas que influenciam o resultado. Mas este estudo mostra que alguns resultados, como a entropia das partículas emergentes, são determinados pelo emaranhamento dentro dos prótons antes de colidirem. Pensar sobre o comportamento coletivo de um sistema inteiro, em vez de partículas individuais, é comum em outras áreas da física e até mesmo na vida cotidiana. Por exemplo, quando você pensa em uma panela de água fervente, você realmente não sabe sobre o movimento vibracional de cada molécula de água individual. Nenhuma molécula de água pode queimar você. É a média estatística de todas as moléculas vibrando, seu comportamento coletivo combinado, que dá origem à propriedade da temperatura e faz a água parecer quente. De forma semelhante, entender como um quark e um gluon se comportam não transmite imediatamente como um próton se comporta como um todo. Agora que os cientistas confirmaram e validaram seu modelo, eles querem usá-lo de outras maneiras para aprender, por exemplo, como estar em um núcleo afeta o próton. Colocar um próton num ambiente nuclear muito movimentado, cercado por muitos outros prótons e nêutrons interagindo, eliminará o emaranhamento do próton individual? Esse ambiente nuclear poderia desempenhar um papel na chamada decoerência quântica? O coautor Krzysztof Kutak, da Academia Polonesa de Ciências, acrescentou: há muitos outros fenômenos que queremos estudar com essa ferramenta para levar nossa compreensão da estrutura da matéria visível a uma nova fronteira, concluiu. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.